No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com mais edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro semanal que temos para falar sempre de assuntos importantes, assuntos relevantes e, claro, você como nosso convidado especial. Por isso, a você que já está com a gente pelo nosso canal no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está com a gente no YouTube? É importantíssimo você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha aqui com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou te convidar, fazer um convite especial você, se inscreva no nosso canal Rádio Grande FM. Se inscrevendo lá, você terá acesso a conteúdos exclusivos, inclusive o nosso Saúde e Bem-Estar, ao longo desses 5 anos, com muitas entrevistas, um bate-papo bacana com personalidades, com pessoas importantes de diversos setores da área da saúde e também do bem-estar. E você pode rever esses programas e compartilhar esse conteúdo. Então, Rádio Grande FM está aí à sua disposição. Esse programa, aliás, depois vai ficar lá à sua disposição para você rever e compartilhar também. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje traz um assunto bastante importante dentro desse mês importante que nós estamos falando a respeito da mulher. Vamos falar dos cuidados da mulher, sobretudo quando a gente fala dessa importância que a ginecologia traz para a mulher no seu dia a dia, em todas as fases de sua vida. E quem está com a gente aqui mais uma vez, ela que já esteve aqui em outras oportunidades batendo papo com a gente, a doutora Mariana Colodeto Soares, ela que é médica pela Universidade Federal do Paraná, ginecologista e obstetra pelo Hospital das Clínicas, lá do Paraná, lá de Curitiba. Está aqui com a gente. Doutora, obrigado por mais uma vez falar com a gente. Obrigada, Paulo, mais uma vez agradecer ao Paulo, à Rádio Grande, pelo convite de estar aqui falando sobre um tema tão importante para a gente comemorar e aproveitar o mês de março do mês da mulher para a gente falar sobre a saúde feminina, que é uma coisa que rende tanto assunto na nossa prática. É tão interessante quando a gente fala da saúde feminina, são diversas as formas disso ser vista. E a ginecologia é apenas uma parte dentro desse processo de cuidado. E eu queria que você falasse para a gente, claro, a gente vai detalhar alguns pontos importantes dentro dessa área da ginecologia, mas de maneira geral, da importância da mulher estar atenta a isso, ou seja, ao longo da sua vida, ela precisa ter para si essa consciência e essa importância do cuidado ginecológico, né? Isso. A ginecologia, ela não é só uma especialidade médica, na verdade, a gente fala que é o médico da mulher, né? Então, a ginecologia ela vai acompanhar desde das fases da infância, adolescência, da mulher na sua idade reprodutiva, no período da gestação, né, mais da parte obstétrica no caso, mas tem a parte da menopausa, do pós-menopausa. Então, ao longo da vida, a mulher pode tendo várias demandas que envolvem a ginecologia, desde a parte de prevenção de doenças, né, e tratamentos de algumas doenças específicas dessa fase, e que ela é muito importante para contribuir com a saúde de um modo geral da mulher. Sim. Doutora, também é importante esse acompanhamento ginecológico, inclusive para a mulher, para o conhecimento do próprio corpo também, porque a mulher dentro das suas fases, ela passa por transformação, e essa transformação que o corpo vem proporcionando faz com que ela também tenha esse controle a respeito de entendimento melhor do seu corpo, né? A gente trabalha em cada consulta, principalmente desde a infância, adolescência, estimulando a mulher a conhecer o próprio corpo, se conhecer, então conhecer os seus sinais, né? Porque às vezes a gente vai se comparar com uma amiga ou com alguém da própria família, não vai ser a mesma coisa do que é pra gente. Então ela ter esse conhecimento e conhecer o que é normal e o que é alterado, que pode ser significativo de alguma doença, é muito importante, e isso ajuda a mulher a se sentir muito mais segura também no seu dia a dia, quando ela está livre de alguma dúvida relacionada à parte íntima de si própria. Muito bem, a gente já vai falar de algumas questões nos exames preventivos, algo nesse sentido, mas eu queria que a gente já contextualizasse a partir de que momento a mulher, a menina, a adolescente, enfim, deve ter esse acompanhamento ginecológico. Existe um período que é indicado para isso, ou desde de criança já pode ter esse acompanhamento mais preciso, vamos dizer assim? A adolescente, né, ou a menina, a gente normalmente indica que a mãe leve, né, nessa fase a mãe ainda leve ao ginecologista no início do desenvolvimento dos caracteres da puberdade, né, que seria o desenvolvimento dos seios ou aqueles pelinhos que indicam que a menina está começando a ter o desenvolvimento puberal.
para a gente avaliar se ela está numa idade adequada e já começar a preparar essa menina para o momento da primeira menstruação. Então, ver se ela está no crescimento, porque nessa fase tem o estirão puberal, então para a gente avaliar se ela está crescendo de acordo com o que acontece nessa fase e se isso não está acontecendo de uma maneira muito precoce, tá? Sim. Aquela menina que não começa também a ter o desenvolvimento puberal também chama atenção e a mãe tem que acompanhar, levar no ginecologista também, mas normalmente essa é a primeira consulta, quando inicia o desenvolvimento da puberdade. Sim, a gente poderia até dizer que anteriormente a isso fica um trabalho de acompanhamento de um profissional, talvez mais pediatra, mas antes disso, porque você acabou de dizer assim que às vezes a mãe que tem que levar nessa fase e tudo mais. Sim. E anteriormente a isso tem aquele processo de que os pais, a tendência de querer deixar os filhos, e no caso as filhas, vai cuidar da sua higiene pessoal por si só, para que ela possa desenvolver essa habilidade. Mas é importante estar atento também, porque a gente sabe que algumas enfermidades, algumas doenças são infecciosas e são causadas às vezes pela má higienização. Precisa estar atento com isso também nesse período, sim, né? Sim, é muito importante os pais, quando forem orientar as meninas principalmente, a orientar a limpeza adequada, evitar usar produtos que sejam com muitas fragrâncias. Sim. A gente opta normalmente por sabonetes líquidos para higienizar essa região, de pH neutro, sem muito conservante, dermatologicamente testado, e orientar a menina como limpar. Então, muitos pais também, às vezes, preferem levar no ginecologista para que a gente faça essa orientação. Então, a gente consegue conversar com o adolescente de uma forma bem tranquila, mostrar o que é o que, mostrar, a gente examina, mostra se a higiene está sendo bem feita ou não, porque além das infecções, o acúmulo de sujeira nessa região pode fazer como se fosse um processo de cicatriz e vai colando o pequeno lábio da menina, e isso pode transformar até numa doença que tem repercussão, como irritações e até casos mais graves que vai fechando a entradinha ali. Bacana, então é importante estar atento a isso, né? Nessa primeira fase, vamos dizer assim. Vamos entrar um pouquinho e falar de exames preventivos, né? Porque, claro, esse inclusive é o objetivo do programa, de levar essa conscientização, da prevenção, para evitar exatamente ter que tratar lá um problema. Você pode, às vezes, na grande maioria das vezes, evitar esse problema. Então, essa mulher já entra nessa fase, né? A partir da adolescência, da puberdade, começa, então, a ter acompanhamento ginecológico. Quais são os exames preventivos mais comuns nessa fase, ou que são os mais indicados, como a senhora tem trabalhado no seu dia a dia? Os exames preventivos que a gente mais indica, falando da mulher de um modo geral, né? Então, na adolescência, na infância, a gente vai trabalhar muito essa questão de higiene, o início da vida sexual, a parte de contracepção. E da mulher, a gente sempre tem que lembrar da coleta do preventivo anualmente, né? Então, normalmente, a gente começa a colher o preventivo após os 25 anos, mas em alguns casos, é necessário a gente adiantar o início da coleta do preventivo, e esse é um exame que a mulher, a gente recomenda fazer todos os anos. Sim. Já quando a mulher envelhece um pouco mais, a gente vai reforçar a importância da mamografia. Então, a mamografia ela deve ser feita anualmente após os 40 anos de idade, todos os anos, para a gente rastrear o câncer de mama. Então, esses seriam os dois principais exames da mulher, mas é importante lembrar de alguns outros. Por exemplo, a mulher mais idosa, da gente lembrar da densitometria para rastrear a osteoporose, alguns exames de sangue para ver a parte da saúde cardiovascular, que daí a gente já começa a ver glicemia, exames de colesterol, esse tipo de coisa. Muito bem, aí a gente avança um pouco mais, a mulher está ali na fase reprodutiva, vamos dizer assim, né? E ali, além da questão sexual em si, que envolve todo esse cuidado de conhecimento da forma adequada de iniciar a sua vida sexual, tem essa preocupação com a questão de reprodução. Porque a mulher, às vezes, ela tem essa ideia, eu quero ter filhos e tudo mais. Sim. É a partir desse momento em que exames podem ajudar nesse acompanhamento a partir dessa ideia que a mulher tem a partir dessa fase reprodutiva. Hoje em dia a gente fala muito de planejamento reprodutivo, então é importante a mulher vai chegando a uma certa idade, ela entender se ela tem plano, se ela tem o anseio de engravidar ou não. Porque antes isso era meio que automático, a mulher sempre vai engravidar. E na verdade hoje a gente reforça esse poder de escolha, essa autonomia da mulher de escolher se vai ter filhos ou não. E como a gente tem estudado cada vez mais e adiado esse momento da maternidade, o planejamento reprodutivo, ele inclui tanto a gente ver em que momento de vida essa mulher quer engravidar e se dependendo do planejamento de vida, se ela precisa, às vezes, investir num congelamento de óvulos, né? Sim. E a gente tem aquele outro caminho da mulher que não quer engravidar nesse momento da vida e vai buscar um auxílio de contracepção.
Então, como a gente tem muitos métodos contraceptivos disponíveis, normalmente a gente tem que explicar como cada um funciona, quais são os principais efeitos colaterais, quais são os principais benefícios daquele método para que aquela mulher escolha. Sim. Então, é meio frustrante, assim, porque não tem nenhum que é perfeito, né? Olha só. Não tem nenhum método que vai ser 100% adequado para todas, é uma escolha muito individual, assim, sabe? Sim, e até é interessante isso que você coloca, porque isso precisa ser feito, a gente falou agora há pouco do exame preventivo, do que vai se adaptar melhor àquilo que ela tem como planejamento, como a senhora colocou, e até as próprias questões hormonais dela, porque esse anticonceptivo pode modificar muitas coisas que trazem, entre aspas, o benefício da não concepção indesejada, mas pode causar outros problemas para essa mulher também, Sim, né? com certeza. Então, vou citar um exemplo, a pílula anticoncepcional. Ela tem o benefício de nos proteger de gravidez, ela tem benefício, por exemplo, diminui a chance de formação de cistos, para algumas mulheres diminui a TPM, mas para outras algumas referem inchaço, dependendo o risco pessoal de cada mulher, a gente sempre reforça o risco de trombose. Mulheres que têm enxaqueca com aura não pode utilizar porque aumenta risco. Então veja que é uma escolha muito individual e essa escolha ela sempre tem que ser personalizada. Não adianta assim, eu vou pegar a pílula que a amiga usa. Às vezes não vai dar certo para você, né? A gente tem hoje também, além dos comprimidos, os DIUs, o Implanon. Então é importante que ela saiba o que tem disponível. Sim, e esse acompanhamento é tão interessante também porque cada mulher, diferente de seres como somos, individualmente um para o outro, a questão das fases da mulher. A mulher ela passa por um turbilhão dentro dessa fase da idade reprodutiva e aí de repente ela vai demorando um pouco mais, daqui a pouco vem a menopausa, então precisa também estar atento a esse período de transição, porque também, como você disse agora há pouco, varia muito de mulher para mulher a mudança dessa fase reprodutiva para a menopausa, por exemplo, né? Sim. Em média, a mulher brasileira entra na menopausa por volta dos 50 anos de idade. Só que antes disso, a gente já pode começar a ter sintomas da menopausa e esse período de transição entre parar a menstruação, que é o final da vida reprodutiva, e os sintomas que a gente começa a ter antes, a gente chama de climatério. Sim. E essa fase acaba incomodando muito a mulher. Então, falando especificamente da parte reprodutiva, após os 35 anos de idade, principalmente após os 37 anos, a gente tem uma queda dessa capacidade reprodutiva que ela acaba sendo mais acentuada. Então, é importante que a mulher saiba, eu tenho um prazo para engravidar e que ela planeje a vida. Então, eu sempre falo, quer ter filhos e quantos? Porque às vezes você quer ter 4 filhos e você quer começar a tentar com 35, você vai ter dificuldade lá no 3º, 4º filho, né? Então, tudo isso é uma coisa importante para a gente avaliar conforme a demanda de cada mulher. E é tão interessante que você disse agora há pouco a questão do planejamento, a gente começou falando das fases, né? Da adolescência, acabou entrando na puberdade, a mulher fase produtiva, como é importante ter esse acompanhamento a longo prazo, que é exatamente para esse entendimento bastante interessante. Mas muitas mulheres têm aquela ideia na cabeça, olha, enquanto jovem eu vou no ginecologista, na fase reprodutiva, até a menopausa, mas agora eu estou na terceira idade, eu não preciso mais, eu não tenho essa necessidade. Isso é um mito, na verdade, esse acompanhamento deve ser feito, inclusive na terceira idade, né? Principalmente na terceira idade. Na terceira idade, assim, as mulheres, vamos colocar aí com mais de 60 anos, elas já passaram pela transição da menopausa, todas essas demandas. É uma mulher que ainda tem que colher preventivo, a gente recomenda até os 65 anos de idade manter as coletas de preventivo, para quem não teve doença relacionada a isso. Quem teve tem que acompanhar mais tempo. Mantém realizando mamografia, esse exame da saúde óssea é uma coisa que a gente vai focar, porque a gente tem uma perda da massa óssea bem acentuada na menopausa e depois isso vai se mantendo. Então é uma fase de vida que a gente faz muito diagnóstico da osteoporose, que é a principal causa de hospitalização, tirando por doença cardiovascular de mulheres, são as fraturas. Então é uma forma da gente acompanhar bem de perto, repor nutrientes, vitaminas, que às vezes nessa fase elas têm uma necessidade maior. Então elas têm que sim continuar indo no ginecologista e cada fase a gente vai ter um foco principal, digamos assim. Muito bem, você falou agora há pouco, quando a gente falava da questão das crianças, adolescentes, dos cuidados, inclusive da higienização, da escolha de produtos contra isso. Isso é fundamental também nas outras fases, ou seja, a mulher também precisa saber a escolha de que tipo de sabonete, de que tipo de produto íntimo ela usa. Então tudo isso também faz parte mesmo dessa vida adulta, dessa mulher um pouco mais madura, né? Sim, a gente vê na prática
prática muitas doenças que têm um cunho relacionado à parte da saúde íntima, que às vezes acontece por conta desse cuidado. Então, quais seriam as principais orientações? A gente evitar, por exemplo, deixar a calcinha secar no banheiro, usar biquíni molhado o dia todo, coisas relacionadas a roupas muito apertadas, muito abafadas, podem aumentar a umidade nessa região e causar tanto aumento de infecções quanto irritações locais que provocam algum tipo de coceira, ardência, desconforto. E os sabonetes íntimos, que são produtos que a gente vai numa farmácia, no mercado, a gente vê uma infinidade de produtos. A gente fica até meio perdido em relação ao que pode ser utilizado ou não. Então, a gente sempre recomenda para a região genital os sabonetes que são líquidos, que ele tem uma detergência menor, então ele vai tirar um pouco menos a camada de proteção da nossa pele, então vai evitar aquela limpeza em excesso, de pH neutro e que não tem excesso de perfume e de odores, de fragrâncias, desculpa. Então, as fragrâncias em excesso, elas costumam causar bastante irritação. E uma outra dica na prática é evitar lavar a roupa íntima junto com a roupa da casa, porque normalmente a gente coloca o amaciante. E normalmente, ao longo do dia, ele vai liberando aquela fragrância e gera irritação na pele da mulher. Aí tá feita uma dica importante, então, para você, mulher, nesse sentido. Vamos falar um pouquinho de algo que, para os homens, é um terror, né? Mas para a mulher também acaba afetando a vida dela, que é a perda do libido, Mariana. Porque até então, a gente falou agora há pouco de menopausa, a mulher meio que se acostuma, a partir que ela entra naquela fase de menopausa, para essa mudança hormonal, é natural essa queda do libido, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, acontece em outras fases da vida da mulher também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? De que formas diferentes isso pode ser tratado nessas fases aí da vida da mulher. Esse assunto é um assunto que rende muita conversa, mas assim, de uma maneira resumida, a gente sabe que todas as mulheres em qualquer faixa etária podem ter queixa de redução do libido, que é a redução do desejo, então o desejo que é a vontade. Então, primeiro de tudo, é importante a gente separar a forma como é o desejo masculino, que ele é um desejo mais ativo, do desejo feminino. Então, em relacionamento de longo prazo, é mais comum a mulher ter um desejo que é responsivo. Ela está num estado neutro, certo? E a partir da investida masculina, ela vai ver se ela está receptiva ou não. Então, daí tem aquele estímulo e ela responde com o desejo. Então, com a mulher, normalmente é assim. Então, na prática, o que a gente vê? A gente vê, sim, mulheres no pós-menopausa que, por questões hormonais, têm uma diminuição do libido, mas eu pego todos os dias no consultório pacientes que são jovens, que estão na vida fértil, ou seja, não é para ter um problema hormonal e que tem diminuição do desejo. E daí a gente entra no tabu. Então, as mulheres, por uma questão de educação, tanto educação dentro de suas casas, às vezes uma educação religiosa, não são estimuladas a procurar o seu lado erótico, conhecer o próprio corpo. Então, é uma questão que vem de longo prazo. E muitas vezes ela casa ou ela está num relacionamento que é mais seguro, e o nosso cérebro ele não vira uma chave, opa, agora eu posso. Muito pelo contrário, a menina ela é ensinada de que ela vai engravidar, né, que é um medo real da mulher, que ela vai ficar mal falada. Então o cunho sexual ele é visto como um cunho muito negativo. E para a mulher isso é muito difícil depois reverter. Então é importante, muitas vezes a gente consegue diminuir essa queixa de diminuição do libido, aumentando o próprio repertório sexual da mulher. Então estimulando ela a conhecer o próprio corpo, conhecer coisas que ela gosta, que provocam mais prazer. Eu brinco que é igual uma refeição. Se você vai no restaurante, come um prato muito gostoso, você não vai querer repetir, voltar naquele restaurante? Só que passa um certo tempo, você quer mudar o cardápio, né? Não necessariamente. Eu digo assim, é mais no sentido de quando é muito bom, o nosso cérebro ele vai querer voltar para aquilo. Então ele vai te trazer aquele desejo. Já quando é uma coisa mais ou menos, que a mulher faz mais por obrigação, sabe? Uma relação que não é tão prazerosa para a mulher, entendi. Isso não traz esse estímulo para ela querer ter a relação. Então, ela se conhecer e conhecer o que gera nela mais sensação de prazer ajuda muito. Então é bacana isso que você está dizendo, porque é muito uma questão, talvez, psicológica, que vai fazer com que o próprio organismo e o próprio corpo reaja conforme ela vai se permitindo a esses experimentos, né? E ela se sentir mais segura, mais empoderada do que ela gosta, favorece ela estar mais segura para o momento da relação. E uma coisa que é um detalhe muito importante, tem essa parte psicológica, a gente fala que o desejo ele é multifatorial, então ele envolve tanto questões, né, do desenvolvimento sexual da mulher, mas também a parte hormonal. A gente fala que as pílulas anticoncepcionais
que contêm estrogênio, por elas bloquearem aquele ciclo nosso, porque a gente sabe que no meio do ciclo, quando a gente ovula, biologicamente o nosso corpo libera uma vontade de ter relação. E com as pílulas e alguns outros métodos que são anovulatórios, a gente diz, isso está bloqueado. E principalmente os métodos com o estrogênio, que a gente conhece mais como a pílula anticoncepcional, né, mas tem em forma de injeção, de adesivos, a gente também diminui bastante a nossa testosterona. Então, para algumas mulheres, a gente trocar o método contraceptivo vai melhorar em muito o desejo. Então, a gente sempre tenta essa parte psicológica da coisa e para aquelas que não dá certo, aí a gente investe, às vezes, na troca do método contraceptivo. Isso é importante, isso que você está dizendo, e aí hoje nós vivemos tempos diferentes em que as pessoas encontram informações diversas, basta abrir qualquer rede social, qualquer site e tudo está lá. E aí muito baseado naquilo que a gente falou anteriormente com relação aos anticoncepcionais, né? Ou seja, porque alguém faz assim, que está legal, que conta uma história, a pessoa acha que para ela também serve. A importância disso tudo que você está falando, a partir dessa orientação que nós estamos falando, de um profissional, vai no ginecologista de confiança, dessa conversa franca e aberta sobre tudo aquilo que ela tem passado no seu dia a dia, para efetivamente esse plano ser traçado para ela de acordo com o seu perfil, né? Foi muito legal isso que você falou agora, porque eu vou citar um exemplo que essa semana está muito em alta, no relacionamento do Neymar e tudo, e uma moça falou na rede social que urinar depois da relação evitava a gestação. Olha que coisa absurda, né? Então, é uma desinformação que circula na internet. Então, você pega, às vezes, uma menina que não teve uma educação sexual adequada, ela vai ver uma informação dessa, então isso é muito prejudicial. Claro que a internet, ela facilitou o nosso acesso à informação, então isso é excelente, mas, em certos aspectos, a gente também tem informações que não são de confiança. Então, é importante a gente saber no que confiar, né? Então, procurar a orientação adequada de um profissional seria o ideal, para a gente certificar de fontes adequadas. E até a gente falou muito de adolescente e fazendo um cunho em relação a essa parte da vida sexual, foi mais do que comprovado que uma educação sexual adequada favorece a menina, o jovem, muito pelo contrário, evita a gestação na adolescência, evita doenças sexualmente transmissíveis, então tem um caráter preventivo e informativo muito importante. Ou seja, então não é tudo que você vê que serve para você, a gente está falando das individualidades, e por isso o profissional ele é o único capaz de dizer, de acordo inclusive com a ajuda de exames, da sua experiência do dia a dia, encontrar aquilo que é melhor para você e certamente você vai ter um avanço significativo nesse sentido dos cuidados ginecológicos. A gente tem falado aqui bastante sobre tudo isso, demos de forma geral aqui as informações, falamos da importância dos exames e tudo mais. Queria que você falasse da periodicidade em que a mulher deve procurar esse profissional, porque a gente sabe que a gente às vezes acaba negligenciando um pouco isso, vai em busca desse profissional quando de repente está sentindo alguma coisa, está com algum problema. Precisamos que a mulher crie essa rotina de ir sempre a esse profissional. Qual que é a frequência adequada? Isso muda de uma fase para outra da vida da mulher? Como é que isso pode ser ajustado para ela? Varia um pouquinho conforme a demanda de cada mulher. Então, normalmente, a gente recomenda que para os exames preventivos, né, como por exemplo, preventiva, mamografia, alguns exames de sangue, a gente realize pelo menos uma vez ao ano. Mas conforme a fase de vida, a gente vai ter uma demanda diferente. Então, por exemplo, coloquei um DIU, né? Sim. Então, o DIU a gente vai ver essa mulher pelo menos 2 vezes ao ano para a gente avaliar o posicionamento, para ver se o posicionamento está adequado. A mulher na menopausa, que tem várias queixas, a gente vai instituir, por exemplo, uma terapia de reposição hormonal. A gente precisa iniciar o tratamento, ela volta para a gente ver se está dando tudo certo, avalia algumas outras questões relacionadas. Então, claro que depende muito da demanda de cada uma. Eu, pessoalmente, recomendo que as minhas pacientes sempre voltem pelo menos uma vez ao ano, que é de uma forma geral, a gente consegue estar bem próximo dessa mulher e conferir os principais exames preventivos, mas depende muito se a gente vai fazer algum tratamento. Bacana. Mariana, a gente falou de forma geral, mas eu queria falar de algo que me veio à cabeça agora, que eu vejo muitas mulheres falando sobre isso e algumas até colocam como se fosse algo comum na sua rotina do dia a dia, de algumas doenças, e entre elas a chamada infecção urinária. E aí, às vezes acaba exatamente, não preciso ir no médico, tomo aqui um medicamento que eu já estou acostumado, porque isso já é comum, todo mês eu tenho isso, vou lá na farmácia, tem alguém que tenha, né? Não é comum, todo tipo de infecção, e elas têm causas diferentes, umas podem ser por bactérias, outras situações, ela precisa ser investigada, não dá para ser tratada como algo comum no dia a dia da mulher, né? Sim.
A gente tem casos que são isolados, né, uma infecção urinária ou outra, a gente fica super tranquilo, mas a infecção urinária que acontece de uma forma repetida, que você está sempre precisando tomar um antibiótico para tratar a infecção urinária, a gente precisa investigar as causas e principalmente trabalhar com a prevenção, né? Então a gente aproveitar para falar que para prevenir infecção urinária, a gente tem uma higiene íntima adequada, a gente fala sempre limpar de frente para trás, para não levar a contaminação, ingerir bastante líquido, evitar segurar muitas horas para fazer o xixi, essa paciente lembrar de sempre urinar após as relações, são medidas para prevenir e a gente fala que sempre que ela tiver mais do que 3 infecções urinárias dentro de um ano, essa infecção ela é de repetição, então existem medidas preventivas que a gente faz, às vezes medicamentos, para que ela evite de ter uma infecção urinária recorrente, porque incomoda muito na qualidade de vida e para não correr o risco dela ascender da bexiga para os rins, que daí acaba sendo uma situação um pouco mais grave. Muito bem. Doutora, a senhora sabe que quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Estamos chegando aqui para o final do nosso Saúde e Bem-Estar, mas eu não poderia deixar de pedir à senhora que falasse agora com as mulheres que estão nos acompanhando nesse mês especial em que é dedicado a elas, dessa importância, né, de buscar esse profissional de confiança. A gente sabe, porque é uma consulta um tanto quanto íntima, né, que a mulher precisa às vezes falar de coisas que afetam o dia a dia dela, que ela precisa ser... os exames são um tanto quanto, talvez para muitas mulheres, constrangedores, mas é importante ela ter essa consciência de que isso é fundamental para essa saúde dela. Então, para quebrar esses tabus e que ela procure cada vez mais esse profissional para ter esse acompanhamento, né? Então, venho convidar você, mulher que está aqui nos assistindo, para lembrar do seu exame periódico, da sua avaliação ginecológica de rotina. Então, lembrar que o espaço ginecológico, na consulta médica, é um espaço aberto para que você consiga retirar suas dúvidas, conversar desde da sua vida sexual, quanto a alguma coisa que esteja te incomodando. E é muito importante, tanto num cunho preventivo, para que você reforce o seu autoconhecimento e consiga equilibrar, digamos assim, melhor várias áreas da sua vida, desde a fase de prevenção quanto tratamento de alguma doença específica. Então, não deixe de fazer os seus exames preventivos, mais no intuito de prevenção, mas também para que a gente consiga manter sempre esse contato, esse diálogo, para que você consiga ter confiança no profissional que você escolheu, né? E sempre a gente, dentro do consultório, a gente tem um espaço aberto, por mais que a gente não goste muito, tenha às vezes vergonha, ou seja, um exame muito íntimo, quando você está com o profissional que você sente à vontade, isso acaba ficando um pouco mais tranquilo e acaba passando mais rápido e ficando super mais tranquilo, tá bom? Muito bem, doutora, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, tenho certeza que contribuiu muito aqui para as mulheres que estão nos acompanhando e a oportunidade também de talvez quem perdeu e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que as pessoas possam ter as informações que aqui nós trouxemos. Seja sempre bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar. Obrigada, Paulo, pelo convite, muito obrigada e espero estar de volta com vocês. Muito bem, conversamos então, portanto, no nosso Saúde e Bem-Estar de hoje com a doutora Mariana Colodeto, ela que é médica pela Universidade Federal do Paraná, ginecologista e obstetra, também pelo Hospital das Clínicas, lá de Curitiba, no Paraná. Nós falamos então, portanto, da saúde da mulher, a importância da ginecologia. Você esteve com a gente no Facebook? Marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Estava aí com a gente no YouTube, importante seu like, importante ativar o sininho de notificações e, claro, se inscrever no nosso canal. Esse programa vai ficar lá à disposição para você compartilhar também com quem você quiser o nosso Saúde e Bem-Estar, que volta na próxima semana. Um abraço, até lá.